Eu tenho o prazer de apresentar o programa Sobretudo hoje e conversar com o Frank Abubak para saber um pouco sobre história, sobre arte, sobre o mundo empresarial. E eu quero começar o nosso papo, Frank, primeiro dando boas-vindas e sabendo de você, que presidiu aí o Conselho da Unipar até 2022. Como tem sido a atuação da petroquímica hoje? Como você está avaliando o cenário atual? Oswaldo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estava com saudade, você sabe que eu adoro ser entrevistado por você. Boas perguntas sempre ajudam o entrevistado. Acho que a última vez eu não sou muito bom de data, temos o que, 2 anos? 2 anos. 2 anos. Acho até que naquela ocasião nós falamos sobre o investimento da planta em Camaçari, né, da Unipar, que hoje eu não estou mais acompanhando tão de perto, mas imagino que a qualquer momento deva estar sendo entregue a planta já operacional. E me lembro que falamos também do Parque Eólico de Tucano, que esse já está publicamente anunciado como operacional e fazendo com que nossa produção na Unipar vá para hoje algo como 90% de toda a produção com energia limpa. Então, todos os nossos produtos, seja cloro, seja soda, são produtos que pode-se dizer verde de verdade, né? Essa pergunta da minha saída na presidência do Conselho é um pouco engraçada, porque todo mundo tem uma impressão de que é uma aposentadoria. Mas não, longe disso, é muito mais uma visão sistêmica de como se deve conduzir uma companhia. E eu acredito no modelo de pesos e contrapesos. Algo semelhante como o modelo legislativo, judiciário e executivo, e ainda temos aí o quarto poder, que é a imprensa, graças a Deus. E aí eu acabei me botando nessa posição agora de apenas acionista controlador, que é um pouco parecido com a posição do quarto poder, né? Então, eu até pelo dispositivo legal brasileiro, eu não só tenho o direito de acompanhar os negócios, mas também tenho a obrigação por ser acionista controlador da companhia. Então eu ainda tenho um dia a dia, digamos, mais estratégico, menos operacional, não faço mais nem a operacionalidade que um presidente de conselho, que é o Bruno Quino, hoje quem faz, mas eu tenho um dia a dia de reflexão e de pensar e de, como mesmo você perguntou, de analisar o cenário, né, do nosso setor, que é o químico e o petroquímico. Eu acho que o cenário hoje é um momento que todo mundo sabe, todo mundo que é do setor petroquímico sabe disso. É um momento de baixa, nós temos, né, um ciclo, como o óleo é um ciclo, é como se fosse um pulmão em respiração, e assim, melhor que seja, né, onde você há ciclos de demanda e oferta. Nós estamos num momento em que a demanda é menor do que a oferta, assim como tivemos em alguns anos atrás uma oferta maior do que a demanda. A empresa saiu há poucos dias do resultado do trimestre, são resultados menores que nós já imaginávamos que teriam isso mesmo, do que os resultados dos últimos anos, mas uma empresa saudável, que não tem dívida e com capacidade para investir, ansioso pela oportunidade de investir. Estamos olhando não só em Brasil, a gente acredita no país, é o país primeiro que a gente acredita, mas também fora daqui, e espero que nos próximos meses tenhamos a oportunidade de poder trazer alguma coisa de uma empresa brasileira investindo mais no Brasil, mais na Bahia ou em algum outro lugar do mundo. Fala-se muito sobre a falta de competitividade da indústria brasileira e que fica em desvantagem em relação à indústria em outras partes do mundo. Como você avalia o momento atual do nosso país e a possibilidade do Brasil encabeçar esse processo de transição energética que o mundo clama hoje e a gente espera que aconteça? Olha, eu acho que o Brasil tem progredido e ele oferece hoje, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, de infraestrutura e muitas vezes de competitividade mesmo, mas você percebe que a gente consegue ter empresas hoje que já são empresas globais. Nós mesmos não somos globais, mas temos um investimento na Argentina. Eu fico imaginando se a gente conseguir resolver essas equações que desbalanceiam a justiça da competição entre a indústria brasileira e a indústria de outros países. Eu iria menos, eu acho que tem uma questão mais preemente hoje, do que a questão, digamos, que também tem que ser resolvida, das nossas dificuldades internas de produzir, de diminuir burocracia e de ter melhor acesso à matéria-prima e energia. Eu me preocuparia muito com os países que produzem, que têm indústria
e que não tem as mesmas regras, as mesmas exigências que nós. Para citar, acho que o exemplo mais claro e que diversos industriais têm falado, eu tive aqui recentemente com o presidente da FIEB, o Carlos, foi uma conversa muito gentil, e a preocupação, por exemplo, com o polo de Camaçari, que eu gostaria que a Unipar tivesse a oportunidade de investir em novas fábricas, mas como o produto chinês chega aqui de uma maneira que a indústria nacional não consegue competir, porque lá as regras do jogo são diferentes, né? Os encargos trabalhistas não são os mesmos, os tributos não são os mesmos, as necessidades de você manter uma indústria verde não são as mesmas. Então, antes de ir para isso, eu acho que tem algo mais sério, que é como competir de maneira justa com países que não têm as mesmas obrigações e responsabilidades que nós no Brasil temos e que devemos ter. Você não está à frente da Unipar, mas está fazendo justamente o processo de transição, tem preparado suas filhas para assumirem o comando da empresa que foi fundada por seu bisavô. Como tem sido esse processo? Eu até escrevi um artigo há algum tempo atrás naquela série Succession, não sei se você viu, a série é muito bem feita, menos o final. Aquele final é fake, não terminaria assim, porque ninguém disputa para ser o executivo da companhia. O que um acionista disputa é para eleger, ainda que ele queira se eleger ou não, o CEO da companhia. Mas o começo da série é tão boa, e eu vi tantos paralelos com a minha família, que eu resolvi fazer um artigo. E eu acho que há uma confusão entre o que é sucessão e o que é perpetuação. Eu acho que quando eu olho para as minhas filhas, eu estou menos preocupado que elas sigam o caminho já de tantas gerações da minha família, que eu resolvi seguir. A maior parte dos membros da minha família não pagaram o preço para seguir, porque há um preço a ser pago, né? Não é simplesmente uma questão opcional. Então, menos dar essa obrigação para elas, mas muito mais ajudá-las a ter opcionalidade de caminhos a seguir, né? Então, a questão da empresa, ela pode continuar bem daqui a... Eu tenho 51, então, sei lá, consigo trabalhar até 75, uma coisa por aí, é o que eu imagino. Então, nos próximos 25 anos, ela tem condição de estar comigo, mas se o caminho delas não for esse, de ser empresárias, eu ficaria muito feliz em vender e dar a oportunidade para o comprador de seguir um caminho empresarial para ele. Então, eu hoje me ocupo, sim, de apresentar a elas o mundo dos negócios, né? Elas, inclusive, elas têm participado da reunião de conselho, às vezes, como convidadas, né? Elas são acionistas também no bloco de controle. Então, eu tenho mais preocupação de que elas vejam a diversidade de caminhos do que, efetivamente, olha, você obrigatoriamente, porque você é minha filha, você tem que continuar aquilo que o seu tataravô fez. Porque isso aí é perpetuar. É eu querer que a minha vontade, né, vire uma obrigação, um peso sobre os ombros delas no futuro, num futuro mesmo que eu nem mais aqui estarei, que, portanto, eu sequer consigo prever quais são as realidades novas, quais são as mudanças que vão trazer. Então, é nobre permitir essa escolha a ela, não é? Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer pelos nossos amores, né? Se é amor, e, sim, portanto, se é sucessão, porque se for perpetuação, é não amor, né? Sim. Eu querendo ficar na eternidade. Então, e a gente dá todos os caminhos. Então, uma gosta de pintura, tá pintando. A outra, hoje, a Maria Carolina gosta da pintura, então a gente tem investido em pintura. E também vai fazer a faculdade de administração na Inglaterra, de business, e junto com a irmã, que também já faz. E a outra hoje mesmo, papai, tá tendo uma feira de livro aqui, antigo, primeiras edições, uma feira famosa em Londres, perto de casa, posso ir? Eu falei, claro, vai, aqui tá o nosso amigo Lawrence, que é um livreiro famoso da Holanda, ele vai estar lá e conversa com ele. Então, é a diversidade do que elas querem, sabendo que, seja qual for o caminho, é a opcionalidade, portanto, outros caminhos se fecham e que há um preço para cada caminho escolhido a ser pago e que retorno será esse, né? Além dessa visão empresarial e dessa perspectiva voltada para o mercado, Frank também tem um trabalho dedicado muito ao social. Você está à frente do Instituto Flávia Abubaque, junto com sua esposa. Como você avalia esse trabalho de filantropia e de dedicação que vocês fazem hoje? Suas perguntas sempre muito interessantes, porque elas me dão, às vezes, perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo. E eu pergunto muito essa questão dessa palavra filantropia,
Eu gosto muito de encarar o Instituto e aquilo que a gente faz além das nossas obrigações, que procuramos cumprir todas, né? Que são os tributos, as nossas obrigações legais. O que é isso, né? E para mim, não quero parecer pretensiosamente bobo, mas eu uma vez estava lendo um livro, ele escreve em máximas, chama Baltasar Gracián. Eu não sei, a gente se esquece, mas a Espanha no século XVI era o centro do mundo. Toledo era a maior cidade do mundo, a maior catedral do mundo, e ele é o escritor desse período. E ele fala, a única coisa que justifica ter mais é fazer mais o bem. E não pretendo aqui fazer nenhuma cena de altruísmo desprovido de interesse, pretendo o contrário, confessar o meu interesse, né? Então eu acho que no momento em que eu como empresário, a minha mulher, se não fosse ela, eu não seria empresário, eu não teria condição de fazer o meu papel, né, que acaba sendo empresária também, participa das conversas. E minhas filhas olha, se a sociedade nos der oportunidades de empresariar mais ainda, a gente vai poder retornar mais ainda numa diversidade de áreas, né, social. A gente hoje a gente ajuda naquilo que podemos, né, gostaríamos de ajudar mais, mas infelizmente não tenho quantidade suficiente. Sim. Mas então educação, saúde, cultura, arte, memória, cinema, né? Então eu acho que esse é o espírito do Instituto, mostrar honestamente para a nossa sociedade que nós temos um interesse honesto e admissível e confessável de poder crescer empresarialmente e que a gente dá um retorno, né, para essa sociedade. E esse é um processo que mostra o espírito de dedicação, mas também mostra a sua paixão pelo que você faz. A dedicação às artes, o trabalho como colecionador, um apaixonado pela história, que é apaixonado pelas artes. Isso está no seu DNA, Frank? De novo, você é sempre muito sensível. Eu me lembro da última vez eu fui visitar em Londres, fui apresentar para minhas meninas a Mags, que é uma livraria antiquária famosíssima, tradicionalíssima, desde o século XIX. Já 7 gerações na mão da mesma família. E aí eles fizeram uma disposição de livros e tal, e eu lá, eles perceberam o meu entusiasmo. Eles falaram, olha, Frank, eu conheço colecionadores, mas entusiasmados desse jeito. Os olhos brilham. Não são todos que têm o entusiasmo. Então, sim, me confesso um entusiasmado pela questão da coleção, né, a questão do objeto, mas também pela questão da informação e pela questão da divulgação da informação. É algo que está na minha família há pelo menos 4 gerações. O meu bisavô, o Alberto Soares Sampaio, que também foi o fundador da Unipar, ele tinha a mania saudável de celebrar todo e cada empreendimento com a obra de arte. A gente está ali com a Djanira de 1962, que celebra a refinaria, que então era a maior refinaria da América do Sul, a refinaria de Capoava. E foi, por exemplo, também um dos principais parceiros com Chateaubriand para trazer, ali durante a Segunda Guerra, os quadros mais importantes que estão lá no acervo. Inclusive, recentemente, eu e minha mulher tomamos a decisão de ser uma das 12 famílias que estão suportando a construção do prédio novo do MASP, que eu espero que seja inaugurado em breve, e estamos muito orgulhosos de poder fazer parte disso também. Então, sim, é uma tradição que a gente tem, que eu tenho no meu DNA, e acho que minhas meninas já estão também infectadas com isso, elas também... Positivamente. A gente está falando de arte, a gente está falando de coleções, mas a gente está falando também agora do processo de permitir que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Antes de começar nosso papo, o Frank estava me mostrando sobre o processo justamente de digitalização. Será que a gente consegue andar, Irena? Vamos mostrar um pouquinho como é que a gente consegue fazer as pessoas chegarem mais perto desse conteúdo, já que a gente tem muitas obras de arte, a gente tem documentos históricos que contam a nossa história, mas contam histórias importantes de outras partes do mundo que em algum momento tiveram uma interface direta com a gente aqui no Brasil, não é, Frank? Sim, certamente. Frank, inclusive a gente tem a possibilidade hoje de trazer as pessoas para dentro do Instituto, dentro do seu acervo. Qualquer pessoa pode acessar. Como é que acontece? Apresenta para a gente hoje aí, por favor. Tá, claro. Mas qual que é a função de um acervo e de uma coleção, né? Memória, né? Entender o passado, né? Para que a gente possa criar um futuro melhor. Então a grande chave é divulgação.
E com a tecnologia da internet hoje, eu acho que você consegue efetivamente democratizar a informação para um número muito maior de pessoas, hoje de verdade até mundial, não é nem mais uma questão só local, de uma maneira muito mais eficiente, portanto muito mais barata e que, portanto, permite ao Instituto a dedicar mais recursos, mais dinheiro para a escola, para o projeto Abraços, que a gente também está fazendo agora, que é um projeto em que ele é uma área para que os moradores de rua possam ter dignidade, possam lá tomar um banho, cortar o cabelo, guardar a sua comida, e ser menos um museu no estilo, digamos, mais conhecido, mais clássico, de você ter as peças, aquelas mesmas peças durante anos expostas. Não estou dizendo que um dia a gente não venha a ter um espaço algo assim, nessa direção em algum momento. Você democratiza o acesso das pessoas, não? O importante realmente que a gente acha é permitir o estudante, o curioso, a poder acessar de qualquer lugar onde ele esteja. Então a gente está digitalizando, não é, todo o acervo. Aqui você tem a página do Instituto, que qualquer pessoa pode acessar, quer dizer, uma página pública, em que diz aqui dos projetos sociais, mas também tem aqui, você vem aqui em acervo, consulta ao acervo, não é? E na consulta ao acervo, você clica de novo e temos aqui já 15.416 itens registrados. Olha. Vamos dizer que você queira colocar a palavra-chave Bahia, você coloca Bahia e aí vai aparecer todos os itens, então são 1.817 itens, onde há no descritivo, né, de toda a biblioteca, de todos os objetos, de todos os manuscritos, de todos os quadros, aquarelas, gravuras, que tem Bahia, são relacionados à Bahia. A gente está falando aí de várias formas, de várias expressões artísticas, da tela, do registro histórico, do livro. Isso permite que as pessoas que gostam minimamente de arte possam mergulhar nesse universo que conta a nossa própria história, não é, Frank? Sim, contam bastante da nossa história, nos permite nos entender, né? Então, como foi a construção da Bahia, como foi a construção de Salvador, o ponto de partida da coleção é a iconografia baiana, é Salvador. Hoje ela expande, ela hoje também vai para a conexão ultramarina, ou seja, a primeira vez na humanidade, o começo da globalização, onde houve um contato perene e intercontinental. Então é Portugal, Salvador, Brasil, que é o primeiro, Ilhas Atlânticas, África, Japão, Índia e China. Então hoje a coleção tem manuscritos, itens raros e iconografia dessas, digamos, dentro desse filtro colecionável. E aqui você pode vir desde um estudante que queira fazer um trabalho na escola, até um doutor, um mestrando, que queira ter artigos únicos, que queira ter um material nunca antes visto, nunca antes trabalhado, você pode vir e ter acesso a isso. Nós vamos desde o século XVI até mais recentemente, por exemplo, aqui, por exemplo, eu acho que essas páginas são do mestre Didi, né, que já é uma pessoa importantíssima da cultura baiana, do século XX, e que faz parte da nossa memória, que nos explica. Além da população, de modo geral, conseguir mergulhar nesse universo, também tem uma área restrita para quem é pesquisador, para quem estuda, ou para quem quer entrar um pouco mais, com mais profundidade nesse acervo, não é isso? Isso. Se, porventura, algum pesquisador quiser ter mais informações, quiser cópia do documento, quiser ter acesso ao acervo e ter explicações mais técnicas, você também tem um site, nós disponibilizamos uma senha e um password, e aqui aí você vai ter uma informação mais detalhada. Então, por exemplo, coloquei Rio São Francisco, e aí vem tudo que está ligado ao Rio São Francisco. Olha, clarificação. Por exemplo, isso aqui é uma descoberta nova de Brasil holandês. Os professores que tiveram aqui das Universidades de Pernambuco e da Universidade de Salamanca, na Espanha, na semana retrasada, ficaram encantados porque é o primeiro e único desenho e mostrando a saída dos holandeses do Brasil, ou seja, a expulsão dos holandeses do Brasil. Falando dos holandeses, a gente está começando agora, dando início agora a uma exposição em Salvador e em Recife, que fala justamente sobre as invasões holandesas e os efeitos que isso tem ao longo da história no Brasil. Conta pra gente um pouco como estão acontecendo essas exposições e qual o objetivo delas.
Nós hoje perdemos a importância do que foi esse evento das invasões holandesas no Brasil. Na verdade, a coroa espanhola passa a ser também a coroa portuguesa, e isso faz com que os holandeses, em guerra com a Espanha, também entrem em guerra com o Brasil e se dão o direito de vir aqui tomar conta ou ter um pedaço daquilo que talvez tenha sido o mercado mais pujante e mais enriquecedor da época, do século XVI, que era o trader de cana-de-açúcar, era quem comercializava de cana-de-açúcar. E isso foi o primeiro evento global que se tem notícia, porque foi um escândalo. Um direito a livros belíssimos do século XVI fazendo a propaganda dizendo que os holandeses é que estavam certos, né? Como é o caso do... Posso estar errado, tá? Eu acho que é o Santa Teresa, ou o contrário. O contrário, Santa Teresa é a propaganda para o espanhol, para os portugueses, e o Barléus, que é um outro livro do século XVI, que é lindo, nós temos os dois aí no acervo, que faz a propaganda para o lado dos holandeses. Eu queria aproveitar e pedir para Frank mostrar para a gente um pouco desse acervo, que é muito, muito próprio. Você tem a sensação, não, você tem a certeza de que você está dando um mergulho real dentro da história. Quer apresentar para a gente? Claro, obrigado. Esse aqui, por exemplo, é um livro do século XVI, foi um dos livros que eu falei. Ele está em muito bom estado, veja, o papel ainda é branco, esse livro tem 400 anos, e ele justamente é um daqueles que dão a versão de um lado do que é a invasão holandesa no Brasil e na Bahia, no ano de 1624, e lindos, essa gravura é muito famosa, é uma Baía de Todos os Santos, eu dei sorte, era para ser, porque eu abri ela de primeira. Uma Baía de Todos os Santos em 360, eu nunca vi uma gravura assim, a única gravura que eu fiz assim, é um trabalho técnico, efetivamente, para mostrar um ponto de vista, mas que se dava o direito a tão bem feito que chega a virar obra de arte, né? Você vê a composição e o espírito da época. Esse aqui é um dos itens raros que nós temos no que diz respeito à invasão holandesa no Brasil. Tem muitos outros, mas aí a gente vai ter que fazer uma entrevista para cada. Vai ter que fazer uma série com certeza. Esse aqui eu pedi para separar esse, porque eu gosto muito dele, porque ele tem uma coisa curiosíssima. Como é que eu capto a maior parte das peças hoje? Pela internet. Então você registra determinadas palavras-chave e você recebe todo dia um e-mail com muitos itens. Existia o primeiro site que você fazia isso, chamava Lab-Lila, International League Antiquarian Booksellers. E eu recebia todo dia, então, centenas de itens que tinha a palavra-chave Salvador, Bahia. E a partir de um determinado momento, você não olha mais, porque você já esgotou mais ou menos o que tinha. Um belo dia eu acordo e falo, hoje vai ter alguma coisa. Então, aquele e-mail que eu não via há 2, 3 anos, eu resolvi abrir. Olho, a primeira coisa que me aparece é USS Atlanta, Scrapbook, ligado à Bahia. Eu falei, não, quando você coleciona, você percebe o que pode ou não pode. Aí era uma livraria em São Francisco, nos Estados Unidos, então, portanto, muito cedo ainda lá para eu ligar, eu fiquei ansioso, esperando. Liguei lá por volta de meio-dia, 1h da tarde daqui, atendeu o telefone imediatamente, e eu perguntei para o livreiro, então, se ele tinha esse scrapbook lá que eu queria, e fiz uma pergunta clássica que você sempre faz, que é, tem desconto? Desconto de 10, 20% sempre se dá. Ele falou, não vou lhe dar desconto dessa vez. Eu falei, mas por quê? Porque eu botei o livro ontem, e acabei de entrar na loja, e acabei de atender o telefoninho. Então o livro era para ser seu, eu tô te mandando. Eu comprei, não tinha valor econômico nenhum lá, e quando chegou é algo que é simplesmente 1901, e todo um descritivo com fotografias de autoridades, cartas do que é o primeiro ano do século XX, a tripulação, iconografias da cidade de Salvador. Olha a quantidade, são centenas e centenas de fotos. Estamos aqui em frente, aqui essa foto aqui. Nós estamos aqui bem pertinho, né, aqui é a igrejinha da Barra, Santo Antônio da Barra. Santa Tânia. Então, que é uma coisa, um convite para o jantar do governador Luiz Viana, para receber o capitão e a tripulação do navio. E até hoje eu me pergunto, eu não sou esotérico, não acho que a natureza já é suficientemente misteriosa para que a gente ainda crie um mistério além do que ela é. Mas até hoje eu me pergunto, o que me fez abrir
aquele e-mail naquele dia. Eu acho que era para ser seu. Eu acho que era para ser seu e não dá pra gente não levar em consideração o sexto sentido e o dom pela arte que acaba atraindo, né? Você acaba vibrando numa energia que acaba sendo levado a... Olha, a gente percebe manuscritos. Manuscritos, é riquíssimo. E eles saem de Salvador, vão para outros estados, os cartões de visita, vão para Maranhão, depois acho que voltam de novo, passam Rio de Janeiro, Petrópolis. E uma coisa raríssima, eu nunca vi. É uma peça que, por isso eu tenho, assim, digamos, um bem-querer maior, um carinho especial. Eu imagino que deva ser difícil escolher ou ter aquele que fica mais assim, o meu predileto é esse. São muitas obras de arte, são muitos manuscritos, são muitos momentos da nossa história. Tem algum que você diga, não, esse aqui é meu xodó? Assim, para quem eu faço a coleção com minha mulher há 25 anos. Meus avós já faziam a coleção por 60 anos. Eu até brinco que eu faço a coleção por 85 anos. E eu puxei isso do meu avô e da minha avó. A gente procura bem menos do que se pensa, o quadro famoso, como esse aqui, que é um François René Moreau, que é um pintor muito famoso da época, o Solar do União, um quadro belo, muito bem pintado. Mas a gente procura o que é singular e o que ninguém nunca viu. Então, às vezes, uma pequena fotografiazinha meio rasgada, de um convite como esse do governador. Eu me emociono muito, por exemplo, quando eu leio, eu me lembro que eu li, era um inglês do século XIX, dava para ler. Então eu li um jovem de 18 anos que fez a travessia da Europa para Salvador e relata Salvador. Olha. Então você ressuscita. Sim. Né? Uma pessoa, você ressuscita uma memória. Então esses especificamente que são os mais singulares e talvez até os menos chamativos, né? Porque o quadro, o óleo grande, chama a atenção, tudo bom. Esses são os que me dão mais relação, mais prazer de conseguir. E a arte toca as pessoas de forma diferente, né? Sim, o próprio contexto histórico e uma obra... Isso aqui é uma obra de arte. Sim. Não dá pra gente não levar em consideração que o que tem aqui nesse livro... Você não vai achar isso em lugar nenhum. Esse manuscrito, essas fotos, que não era comum naquela época, é incrível, realmente impressionante. Frank, eu quero agradecer demais a você a disponibilidade de abrir seu acervo, abrir o coração e nos trazer muita informação justamente para que outras pessoas se inspirem a viver da arte, a trazer a arte para a sua vida e olhar a história, o passado, para construir no presente o futuro que a gente espera, né, para a nossa vida, para nossos filhos e para quem vai vir aí nas próximas gerações. Obrigado. Obrigado, parabéns. você, Osvaldo. Até a próxima. Com certeza. Um abraço.